Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui de novo pra gente fazer mais um vídeo do canal e o vídeo dessa vez é com a Mariana Leite. Eu conheço ela do design, das empresas de tecnologia, do mundo e a gente vai falar um pouquinho sobre a carreira dela, tudo que ela já fez na área do trabalho, nos estudos e como é a rotina dela. Oi, Mari, tudo bem? Oi, tudo bem, Lisa? Tudo tranquilo. Então, para começar, eu queria que tu falasse um pouquinho de ti, o que tu já fez, como tá sendo a tua rotina. Tá bom. Eu acho essa sempre a pergunta mais difícil, né? A gente se apresentar e tal. Mas vamos lá. Eu sou a Mari, né? Mas como me chamou, mais conhecida como Mari mesmo. Eu trabalho com tecnologia já faz uns 10 anos. Na verdade, eu comecei a trabalhar em 2009, que eu entrei na faculdade de Design Digital, aí em Pelotas, né, na UFPEL, e eu comecei a trabalhar no segundo semestre da faculdade. Então, desde então, eu nunca mais parei ali. Trabalhei sempre no ramo digital, e aí, claro, fazendo algumas outras coisas relacionadas a design, mas daí mais como freelancer mesmo. Eu morei todo esse tempo, trabalhei e morei em Pelotas nesse período, e faz uns 2, quase 3 anos que eu vim para Florianópolis, agora estou trabalhando aqui, também na mesma área de design. Eu sou UX designer, né? Fui por muito tempo, hoje sou product designer, que daí dá para ser uma discussão também entre os termos e o que faz cada um, ou o que é certo ou errado. E hoje eu me encaminho para uma carreira de liderança. Então, hoje na empresa que eu trabalho, eu sou team leader, que é um papel, não é um cargo ainda, mas é um papel de liderança para treinar para conquistar esse cargo, né? E ver se tem aptidão e tal. Então, hoje, pelo menos metade do meu tempo eu dedico para liderar pessoas. Mas, E aí, sou mãe, tenho 7 animais, moro aqui na frente da Lagoa da Conceição, Floripa. É isso. mas. E conta um pouquinho então o que que tu já estudou. Tu fez design na faculdade, né? Isso, na verdade, eu comecei, antes de fazer design, eu comecei fazendo arquitetura e urbanismo, que eu achava que era isso que eu queria fazer na vida. Comecei lá na faculdade particular, lá de Passo Fundo, morei lá uma época, fiz 3 semestres e aí acabou surgindo a, o, a, o vestibular para a UFPEL. Eu morava em Passo Fundo, mas tinha a prova da UFPEL lá. Era Hum. vestibular ainda, não era nem, não tinha Enem, tinha essas coisas. Tinha Enem, mas era um complementar, não era só a nota do Enem. E aí eu fui fazer, me inscrever, e aí ia me inscrever para arquitetura, que eu já tinha tentado outros anos para arquitetura e não tinha passado na federal. Ia tentar de novo, e aí eu vi que tinha um curso novo, que era esse de design digital, pensei, por que não, né? Vou tentar uma coisa diferente. E acabei passando. E aí desisti da arquitetura, que realmente era algo que eu já não estava curtindo muito, e acabei indo para o design em Pelotas. Aí eu fiz a faculdade de design digital, né, que é focado em produtos digitais mesmo, e depois que eu saí, eu fiz mestrado em artes visuais. Foi bem legal, assim, foi algo bem diferente. A minha família, o meu pai é publicitário, a minha mãe, ela é artista plástica, então eu tinha bem as duas veias, assim. E foi bem legal porque as artes ali, o mestrado de artes me abriu bastante a mente para várias coisas, assim. E foi onde eu vi que, naquele momento, pelo menos, eu queria seguir uma carreira acadêmica. Então, tem essa coisa de dar aula, de levar um pensamento diferente sobre design, um pouco mais crítico, né, e tal. E aí, depois do mestrado ali, eu acabei sendo professora. Acho que talvez tenha sido no IF que a gente se conheceu, que eu Uhum. fui professora substituta lá no IF, no design, que foi uma experiência bem legal. Foi quando eu desisti de seguir carreira acadêmica, por inúmeros motivos. Depois a gente pode falar sobre isso até. E aí, então, em seguida que eu saí ali como professora, eu voltei a trabalhar na área de UX, que eu já tinha começado a trabalhar ali nos meus 2 primeiros anos de carreira, eu já tinha começado a trabalhar como arquiteta de informação, né, que não existia UX na época. E então eu voltei a trabalhar nessa área e acabei continuando seguindo com ela até hoje, assim. É, tu falou sobre não existir o X. Essa era uma das minhas perguntas, assim, tipo, porque quando tu fez a faculdade, já existia um papel do que era ser designer, tipo, no que tu iria trabalhar quando saísse da faculdade?
Então, como eu comecei a minha carreira em agência, né, e trabalhei, tipo, praticamente quase toda a minha carreira foi em agência, eu tinha muita questão da direção de arte, assim, na cabeça. Mas é que é muito uma... Nem era algo que eu necessariamente queria, mas existia na época, pelo menos, assim, uma hierarquia, né, e, tipo, uma evolução, assim, entre os papéis, e geralmente, na minha cabeça, eu acho, na cabeça de outras pessoas, talvez, o diretor de arte era a pessoa mais, né, mais fodona ali da empresa, era um cargo de status, assim, né. Então eu lembro de eu entrar e ser estagiária e querer um dia me tornar diretora de arte por um período, assim, isso foi bem curto. E lembro também de nunca me sentir boa fazendo isso, assim, disso sempre ser algo muito distante, sabe? Não sei se era uma mistura de não me sentir boa com, tipo, talvez não fosse isso que eu quisesse fazer, assim. Então, conforme, daí, como eu trabalhava na época ali, eu entrei na G2, né, que hoje é Prodígios, enfim, na época, era antes de ser a G2 Nurum ainda, já tinha na empresa, tinha, né, os diretores de arte, tinha os web designers, que eu era o web designer lá, que o web designer, que hoje nem existe isso, né, mas o web designer lá nem era alguém que codava, mas era uma pessoa que recebia aquela direção de arte, aquele, né, o diretor de arte fazia uma primeira página de um site, por exemplo, criava todos os padrões de cores, de estilo, nananã, e o web designer era quem reproduzia em outras telas, né? Reproduzia aquele padrão em outras telas. Mas já existia nessa época essa galera que fazia os wireframes, né? Que era a galera que era arquiteta de informação ali. E aí, conforme eu fui me aproximando dessa área ali, enfim, trabalhar próximo mesmo, eu fui percebendo que talvez fosse algo que eu gostasse mais de fazer, assim, por aptidão e porque eu achava interessante essa ideia de, tipo, de construir toda a estrutura ali, né, do site. Na época eu trabalhava só com site mesmo. Então eu acabei me encaminhando para essa área ali de arquiteto de informação. Eu não lembro em que momento desses anos é que começou a surgir o UX ali, né? Que é User Experience, né? O designer de experiência mesmo. Eu não lembro em que momento surgiu ali. Eu lembro que eu comecei a ter há poucos anos atrás que eu comecei a trabalhar com esse título mesmo, assim. Embora desde então trabalhasse, né, já com parte de wireframe. E a maior diferença que eu notei quando esse título começou a virar ali, né, esses nomes começaram a mudar, foi justamente a questão de o usuário realmente estar mais inserido, né, na jornada, estar mais inserido no pensar ali, né, das telas e do design como um todo, assim. A outra coisa que eu queria ver contigo, se tu podia dizer um pouco para nós, é relacionado às áreas que tu trabalhou, assim. Tu trabalhou um pouco em produto, trabalhou também mais em agência. Como é que foi essas experiências para ti? Eu trabalhei em agência, trabalhei em consultoria específica de UX, que daí é outra, apesar de o modelo ser parecido com a agência, porque vem de projeto, é bem diferente, e hoje eu trabalho com produto, né? Eu sou meio fã de trabalhar com produto, mas vou tentar falar sem puxar, assim, pra esse lado. Mas para mim, a experiência, eu tenho um carinho, assim, pela minha experiência em agência, porque foi o que me formou, assim, né? Eu acho que muitas habilidades que eu tenho hoje, elas vieram dessa loucura que é trabalhar em agência, né? Então, tipo, primeiro que é essa questão de adaptabilidade, né? Que tu vai trabalhar com vários projetos diferentes, né? Num período curto de tempo, muitas vezes. Então, tu precisa aprender ali a se adaptar, e eu acho que é uma boa qualidade hoje em dia, né? Essa resiliência ali. Então, trabalhar com projetos diferentes também é legal porque tu aprende coisas diferentes, né? Cada tipo de projeto tu vai estar imerso numa realidade ou num tema diferente. É bem interessante. E outra coisa que eu acho que hoje eu vejo que é um ganho assim que eu tive, talvez com um pouco de dor, porque é corrido em agência, foi justamente a habilidade de conseguir fazer coisas muito rápido, assim. Então, hoje eu vejo que essa questão dinâmica da agência, vamos dizer assim, me faz hoje trabalhar sem muita dificuldade na questão de tempo, assim. Então, eu consigo gerenciar ali meu tempo e fazer as coisas tranquilamente.
Foi uma experiência legal justamente por causa de projetos, assim. O que é ruim, muitas vezes, é que e aí vale mesmo para a consultoria, que eu vou falar depois, é que como os projetos eles são de escopo fechado, às vezes tu não consegue fazer determinadas coisas, né? Então, tipo, às vezes o cliente, vamos supor, eu falei falando de UX, né? Às vezes o cliente pagou pelo wireframe, mas não pagou por um teste de usabilidade, né? Ou não tem tempo para fazer, né? Então é bem difícil nesse sentido, assim, né? E na época que eu estava em agência também não era muito comum como é hoje, assim, ter entrevista, ter teste, ter outros processos que envolvem diretamente o usuário. E aí, depois disso, eu trabalhei um tempo em consultoria de UX, que aí a realidade é totalmente outra, porque quando uma empresa contrata uma consultoria de UX, ela espera que todo o processo de design seja feito da forma correta, né? Então, eu nunca fiz tanta pesquisa de profundidade, nunca fiz tanto teste de usabilidade, focus group, tudo que é possível fazer assim, com o usuário. Então, essa é a parte muito legal, porque tu aprende muito sobre, né, sobre como construir roteiro, como abordar os usuários, como recrutar, né? Enfim, como transformar tudo isso que tu coleta, toda essa quantidade de dados em algo tangível, né? Em tela, enfim, em experiência. E aí foi legal, mas eu acho que daí a consultoria tem para mim, né, tem esse mesmo problema, ao meu ver, que é justamente a questão dos escopos ali, né? É uma correria, é escopo fechado, então muitas vezes tu não consegue pensar nesse fluxo como um todo, né? Ali quando a gente fala de escopo fechado, tu vai ter contratado, por exemplo, nessa consultoria que eu trabalhava, a gente trabalhava muito para produtos digitais. Então, tipo, pegava um pouco dessa experiência de produto, mas, enfim, tinha aquele tempo de trabalho, né, aquele tempo de contrato, tu ia fazer uma entrega específica, né? E, tipo, eu acho que o que é mais legal hoje de que eu trabalho com produto, já falando contraponto, é justamente tu conseguir medir esse ciclo, né? Então, eu consegui fazer uma entrega, óbvio, assim como eu fazia na consultoria, mas eu consegui medir, né? Entender se funciona, se não funciona. Se não funciona, eu consigo pensar em que formas eu posso fazer diferente se funcionar. Então, eu acho que o que é mais legal de produto é justamente ter essa liberdade e ter essa condição de revisitar as coisas que foram feitas, né? E olhar para isso de novo, assim. Porque e sair um pouco do âmbito do qualitativo e um pouco para o quantitativo também, que eu acho que é bem importante, assim. Uma coisa que eu aprendi muito em produto e aprendo, né, cada vez mais, é justamente esse conceito de triangulação de pesquisa, estava tentando achar a palavra, que é tu cruzar vários tipos de dados diferentes, né? Então, hoje em produto eu consigo entrevistar pessoas, eu consigo, né, fazer esses testes e coletar esses dados qualitativos, que eles geralmente vão ser de uma amostra menor, né, pequena, mas ao mesmo tempo eu consigo coletar os dados de acesso, de navegação, então eu consigo ter esses números, né? Quantos por cento da minha base usa essa funcionalidade, ou, né? Enfim, todos esses números ali metrificados, o que me ajuda a tomar uma decisão muito melhor, assim. Então, eu acho que para mim, trabalhar com produto, essa é a maior vantagem, né? Ter como tu trabalhar com esses tipos de fontes diferentes, ter como revisitar essas coisas. Me sinto hoje com mais autonomia para tomar mais decisões, assim, né? Já que, claro, obviamente tem um cliente do outro lado, eu trabalho com B2B, mas muitas vezes, né, às vezes a gente precisa fazer alguma coisa ali para cliente, mas não é uma rotina, né? É muito mais a gente entendendo para onde esse produto tem que ir, a gente entendendo qual é o tipo de funcionalidade que a gente vai trabalhar agora, o que a gente tem que fazer de novo. Acho que é um pouco mais de liberdade, assim. E esse negócio de triangulação de pesquisa, eu acho que faz muito sentido, assim, para mim fez, porque quando eu trabalhava ali mais com qualitativo, eu sentia que, com o tempo, eu fui sentindo que muitas das pesquisas, elas acabavam ficando um pouco tendenciosas, o que é bem normal, porque tu vai ouvir uma porcentagem X de usuários, né,
que na maioria das vezes não é nem metade, nem 20% das pessoas que usam o produto ou que vão usar, né, depois. Então, acaba ficando bem tendencioso, assim. E a gente também, quando está numa pesquisa, principalmente quando se trata de um produto que já existe, a gente tem os nossos próprios... as nossas próprias, né, tipo, hipóteses, e geralmente isso não é um problema das pessoas, isso acho que o ser humano faz isso, a gente tende a confirmar as nossas próprias hipóteses, né. Então, no momento em que tu vai fazendo isso e vai tirando os números, vai vendo, pô, não tem como sustentar isso, eu acho que fica algo mais, não só mais legal de trabalhar, mas um pouco mais seguro nesse sentido, assim. Bem massa, eu nunca tinha pensado nisso, assim, com relação a produto e design e UX. Claro, eu vejo o produto muito com a minha visão de gerente de projetos, assim, é mais fácil de gerenciar, mais fácil de eu cuidar, de ter entregas, mas com a visão de UX é massa de ver, assim, que faz total sentido, porque tu vai ver o que aconteceu real no produto e vai poder revisitar as coisas e modificar, talvez, alguma parte do teu produto. Isso é bem interessante mesmo, bem massa. Eu sinto que pra mim é o que dá o sentido, assim, né? Porque eu duvido, assim, que tipo, eu costumo brincar com as minhas amigas que trabalhavam na consultoria na época, tipo, eu duvido que alguma coisa que eu fiz na época realmente, tipo, ficou, assim, perfeita e ninguém mudou nada, sabe, Sim. depois. Sem a gente, tipo, provavelmente sem o X, sem ninguém para, né, sem ninguém especialista nisso para fazer essa mudança. Não tem como, né? Sem tu validar, não tem como Não tem lançar como. algo realmente bom, assim. Eu já trabalhei em vários projetos que eu gerenciei UX, assim, e eu sinto que é meio que isso, assim, tipo, tu faz uma pesquisa e tu larga, assim, pra pessoa. Agora, sei lá, Uhum. faz alguma coisa com isso que eu te entreguei. E aí, tipo, normalmente não volta os projetos, assim, pra fazer uma segunda fase. Então é meio que, toma isso aqui e te vira com isso aqui, assim. Eu tenho essa sensação. Sim, sim. Não, e fazer, eu acho que, tipo, essa parte de pesquisa, fazer essa parte de compilação e conseguir, né, tangibilizar, que nem eu tinha falado, esses dados, é a parte mais difícil, né? Se é difícil pra gente que trabalha com isso já, né? Imagina pra quem não trabalha, né? Então tá, eu queria ver contigo se em todo esse teu processo de trabalho e todas as áreas que tu já trabalhou, tu passou por alguma discriminação por ser mulher, tu já sofreu algum preconceito? Uhum. Deixa eu pensar. É que, assim, discriminação no sentido de não ter espaço, eu nunca notei muito, assim. Claro, eu acho que quando eu era mais nova, eu aceitava bem mais coisas também. E acho que a minha visão sobre, né, tipo, imagina, 10 anos atrás, 11 anos atrás, quando eu comecei, tipo, eu não tinha essa mesma visão que eu tenho hoje, né? Talvez muitas coisas tenham passado Sim, despercebidas ali tá. no meu olhar. Mas o que eu lembro muito é de assédio, assim, né? Que acho que é a coisa que mais aconteceu na minha carreira como um todo, principalmente no início da carreira, assim. Então, além de a área majoritariamente masculina mesmo, né? Não digo design como um todo, mas empresas de tecnologia. E na época, assim, que eu trabalhava em agência, era bem mais forte isso. Eu acho que justamente também tinha essas divisões de papéis. Geralmente as pessoas que tinham esses papéis mais importantes eram homens, né? Ainda E muitos são, né? deles eram homens escrotos, ainda são homens, né? Eu acho que hoje talvez exista uma porcentagem, não sei se maior ou um pouquinho maior, de homens não, um pouco mais conscientes, porque essas discussões estão, né, as mulheres estão promovendo essas discussões dentro das empresas também, mas eu lembro mais questão de assédio, assim, sabe? E eu lembro muito de tipo, não, eu me sentia mal, mas, tipo, parece que não tinha muito o que fazer, sabe? Essa sensação de, tipo, tu não tem muito, tu vai falar pra quem? Pro teu chefe, que é homem também, além de dar vergonha, né, porque sempre parece que é tu que provocou uma situação, tipo, não existe, não tem confiança, né, porque tu não se sente representado, né, representada como mulher.
Então Total. eu lembro mais dessas ocasiões de assédio mesmo. E de coisas bem pesadas, assim, nesse sentido, assim. De coisas de falar, enfim. Sim. Aí não vou entrar nos detalhes, mas coisas bem ruins relacionadas a assédio. De espaço, assim, eu acho... Eu não consigo lembrar de muita coisa. Eu acho que... Eu vejo que a minha carreira teve uma evolução legal, assim. É claro que a gente, ao longo da carreira, a gente vai vendo... Ah, eu lembro de uma situação. Mas a gente vai vendo de... A gente vai vendo que, assim, muito sutilmente, acaba que os homens acabam tendo um pouco mais de espaço, né? Agora, falando, eu lembrei de uma situação que eu vivi aqui em Floripa até, que eu tinha o cargo, né, eu já era sênior ali na empresa, e eu tinha o mesmo cargo que um colega meu de trabalho, e ele ganhava mais que eu descobri quando eu saí, que a gente acabou conversando sobre trabalho e tal, e eu descobri que ele ganhava mais que eu. E, enfim, eu estava mais tempo na empresa, eu tinha o mesmo cargo, né, fazia o mesmo trabalho. Eu acho que eu fazia o meu trabalho melhor que ele fazia o trabalho dele, mas eu ganhava menos que ele. Então, e o curioso é que as donas da empresa eram duas mulheres, né? Então, como isso é estrutural também, né? Sim, total. Talvez por algum motivo elas achassem ele mais competente, sei lá por algum motivo estrutural mesmo, né? Enfim, da forma que foram criados em casa, do machismo que tem. Mas essas duas situações que mais me lembro, assim. É isso, é bem complicado. Eu acho que a maioria das pessoas com que eu trabalho são homens, né? Gerentes de projeto. E com certeza, tipo, ganham mais que eu, assim. E sempre tiveram mais oportunidades. E no início da minha carreira, principalmente, tipo, eu, sei lá, não conseguia pegar os projetos, por mais que eu implorasse que eu tinha capacidade de pegar o projeto. Mesmo assim, os projetos não vinham pra mim, sabe? E, Sim. claro, depois com o tempo as coisas vão mudando. Mas no início, assim, é muito difícil de conseguir ter os mesmos direitos e deveres, né? É bem complicado. E é difícil de se impor também, né? Porque a gente está começando, né? A Uhum. gente não sabe muito bem, assim, o que fazer. Hoje assim, eu vejo coisas bem sutis, assim. Não são preconceitos relacionados diretamente a mim, ou discriminação a mim, Mariana como mulher. Mas às vezes, assim, é o próprio jeito da galera falar, né? Então, por exemplo, ali a gente trabalha, no meu time, na minha squad, tem uma menina desenvolvedora e todos os outros desenvolvedores são homens, e o PM é homem, né? É só eu e ela de meninas dentro de um time de 10 pessoas. É uma squad de 10 pessoas. Tipo, muitas vezes as pessoas vêm falar com o time de dev, meninos, Uhum. cara, não sei o que, então é nas pequenas coisas, né? Sim. Hoje o que eu tento fazer é sempre levar essas discussões para além, né? Eu tento não falar, às vezes a pessoa fica chateada falar na frente, mas pô, chamar para dar um feedback, dizer, pô, já parou para pensar em tal coisa, né? Porque são essas pequenas estruturas que vão fazendo a gente não se sentir parte daquelas coisas, né? Sim, Não se total. sentir parte daquele espaço, né? Então, eu acho que também tá nas pequenas coisas a gente começar, às vezes, a desconstruir isso, assim. Mas é difícil. Porque às vezes eu tô falando com as minhas amigas e eu, cara, não sei o que, eu penso, meu Uhum. Deus. Sabe, Uhum. tá muito dentro da gente, né? Sim, eu tava lendo um post que eram frases, tipo, muito enraizadas, assim. Eram coisas de tipo, tá fazendo isso que nem uma mulher, sabe? Coisas do tipo. E eu pensei, nossa, eu não faço mais nada disso. Mas se a gente for parar pra pensar, a gente faz várias outras coisas. Esse exemplo que tu deu é real. Tipo, eu falo, pô, cara, não sei o quê. Mas, tipo, porque, cara, tô falando com uma menina, sabe? Sim. E tem várias É, coisas que a gente usa, assim. E, claro, tem muito. várias coisas que são muito aparentes, muito descaradas, mas tem um monte de coisa pequenininha, assim, que a gente também precisa Uhum. mudar, né? Sim. A nossa linguagem é totalmente masculina, assim, né? Talvez algumas pessoas achem idiota isso eu falar, mas tipo, por exemplo, né, a gente sempre se refere, né, ao usuário, né? Uhum, Não são pessoas usuárias de algum sistema, sempre é o usuário, né? uhum, Então, tipo, a gente sempre masculiniza, né? Tipo, é sempre a figura
o cara. Sim. Eu brigo muito com o meu companheiro, ele é PM, né? Então, e agora que a gente tá em casa direto, eu vejo ele em reunião e ele também. Não, porque daí o cara vai lá usar não sei o quê. Eu, tipo, o cara. Porque sempre é um cara que vai usar, né? É verdade. Mas não é uma pessoa, é sempre o cara. O cara vai usar aquilo, porque o cara não sei o quê. Porque é sempre masculino. É Mas é verdade. difícil. Muito verdade. E me conta se tu já sofreu alguma coisa por ter muitas tatuagens, por ter um estilo diferente. Alguém já fez Não, eu alguma coisa no acho. mercado de trabalho? Não, o curioso de trabalhar com design, pra mim, a minha experiência de trabalhar com design e ser tatuada é que as pessoas pressupõem que eu sou uma pessoa criativa, assim. É muito engraçado, porque nem. Não, porque, né? Tipo, bem designer deve ser uma pessoa super criativa, assim. E eu não sou uma pessoa tão. Eu acho que todo mundo é criativo, mas eu não sou aquela pessoa que tem ideias fora da casinha e tal, assim. Então, sempre é uma ideia bem errada de mim. Eu sou uma pessoa bem com estrutura, assim, gosto das coisas organizadas, gosto de pensar direito o fluxo. Eu não sou a melhor pessoa para um brainstorm, por exemplo, assim, não tenho grandes ideias. Mas nunca sofri preconceito, porque eu acho que a área, assim, ela é bem. Né, tipo, sempre foi bem aberta, assim. Pra mim sempre foi tranquilo em relação a isso. Ah, que massa. É massa porque a área permite isso, né? Talvez em outras áreas seria bem diferente, né? Toda essa situação. Sim. E hoje em dia tá cada vez mais comum, né? Tipo, a galera tá bem tatuada por Coisa aí. boa. É. E sendo mãe, como é trabalhar sendo mãe? Agora em casa, Cansativo. então. Mais cansativo ainda. É bem cansativo, assim. Na verdade, é mais cansativo agora na quarentena, né? Eu acho que porque o resto eu já me acostumei, assim. Quando eu tenho um filho, né, de quase 6 anos, que é o Antônio. É... Eu tava grávida, quando eu tava grávida dele, eu tava terminando o mestrado, e eu lembro que eu defendi o meu mestrado com ele, tipo, na defesa com ele no colo, assim. Uhum. Então foi louco, foi bem louco, porque eu tava exausta naquela época, que é bem que puerpério, né? Uhum. Mas nessa época eu acabei parando de trabalhar, fiquei em casa um tempo, só fazendo freela, o que foi bom, assim, porque um ano inteiro, né? Enfim, tenho esse privilégio, essa possibilidade de ter ficado um ano inteiro com ele, só freelando. E aí depois sempre foi uma loucura, assim, porque na verdade a ideia de descanso, né, ela é um pouco diferente, né, quando tu tem filho em casa, assim. Porque meio que a tua vida nunca para, né? Ela só para quando a criança vai dormir. Então, tipo, a sensação que eu tenho é que eu tô sempre trabalhando, né? Com coisas diferentes, o que é bom Uhum. já. Mas, enfim, sai pro trabalho, agora trabalho em casa, né, no caso. Mas volta e tem todo o trabalho da casa, do filho, Uhum. né? Agora que ele tá crescendo, os deveres, né? Então, tem sido bem ocupado, assim, o tempo. E em quarentena é uma loucura porque, tipo, ele tá tendo aula online, né? Ai, Então, eu sim. e o Matheus, meu companheiro, a gente trabalha os dois, o dia, quase o dia inteiro. E aí, no meio do trabalho, ele tem aulas online. E aí, a escola manda mais uma lista gigante de atividades. Tem umas 6 atividades por dia para ele fazer. E é louco, assim, porque ele tá aprendendo a ler e escrever, então é uma coisa que tem que ser muito contínua, né? Uhum. E eu acho que, tipo, eu não sei, eu acho que a nossa geração, é uma geração que já se autocobra muito, né? Tem uma autocobrança muito grande, assim. E é engraçado porque eu acho que a autocobrança, ela não é só do tipo trabalhar e ter sucesso, mas é trabalhar pra caramba, ser bem sucedido na carreira, mas aí é ter tempo livre também pra tu Uhum. fazer coisas legais e se divertir e viajar e não sei o que mais um monte de coisa. E eu, como mãe, eu sinto que além de me cobrar de tudo isso, eu me cobro, né, obviamente, para ser uma boa mãe, para dar conta das coisas, para que o Antônio, enfim, consiga ter uma vida legal, mas também tem toda uma questão de, tipo, principalmente agora na quarentena ali, que, tipo, os pais compartilham muito, né, no Instagram ali. Ai, meu filho fazendo a tarefa. Ai, meu filho aprendeu a não sei o quê.
E é umas coisas assim, é muita informação ali. E aí tu acaba se sentindo um lixo, né? Porque, sei lá, nesse dia o Antônio não fez nenhuma tarefa, porque eu não consegui. Ou, meu Deus, ele tá atrasado, né, entre aspas, em alguma coisa, né, em alguma habilidade que ele deveria estar desenvolvendo, porque X colegas desenvolveram já isso. Então, eu sinto que é uma vida de autocobrança, que eu tento melhorar isso, assim. E aí, como designer, o que eu tenho feito, eu organizei, não sei se tu conhece o Data Studio. Já ouvi Talvez tu falar. conheça. É. Então, o Data Studio é muito massa, porque ele é uma ferramenta do Google que tu consegue transformar dados, né, tipo planilhas, ou tem integração com um monte de coisa, em dashboards, assim. É bem massa. E aí, tipo, a planilha que a escola manda é totalmente desorganizada, assim, tipo, é tudo junto, daí é difícil de ver. Aí, Adorei. esse final de semana, eu tava transformando a porra da planilha num dashboard que separa por dia. Daí eu entro, daí eu mostro o que eu tenho que fazer com ele na segunda. Ajudo o Matheus também. O Matheus, meu companheiro, tem déficit de atenção. Pra ele abrir aquela planilha é um saco. Agora ele tá. Ele Adorei. começou a abrir o dashboard pra conseguir lidar ali com as coisas. Mas eu acho que o maior desafio daí, acho que de todo mundo, né? A gente, como pais, a gente tem só como dizer, um elemento a mais ali nisso. Acho que o desafio de todo mundo é justamente que tá tudo muito misturado, né? Então, tipo, casa, trabalho, lazer, né? Filho, na escola, sei lá, tudo tá muito misturado, assim. E eu acho que esse é o desafio, é conseguir separar as coisas ou aprender a lidar com tudo misturado, né? Não sei, talvez seja mais fácil. Mas tá sendo corrido. Mas também tá sendo legal por né, em alguns pontos, assim, porque, pô, a gente passava muito tempo separado dele, né? Então, tipo, eu saía para trabalhar bem cedo, que meu trabalho é um pouco longe de casa, e o Matheus levava ele pro trabalho, eu acabava vendo ele só no final do dia, né? Hoje, pô, a gente almoça junto, a gente consegue ter uma rotina, né? Por exemplo, tô vendo ele aprender a ler, tô vendo ele aprender a escrever, que são coisas que eu não teria a possibilidade de fazer, né? Porque a gente já tá, enfim, cada um num ambiente. Então tem seus lados legais. Só tô sempre exausto. Sim. É cansativo. Tu falou uma coisa que eu sempre levo em consideração, assim, costumo falar até nas palestras, sobre essa função de devemos dividir as coisas ou é tudo misturado mesmo. Uhum. Porque às vezes a gente tem mania de achar que tá, eu sou a Luísa do trabalho agora, eu sou a Luísa da faculdade, mas na verdade não tem como a gente fazer isso, né? Uhum. Porque, cara, a gente é uma pessoa só, a gente é uma pessoa só. Claro que a gente vai ter que ter comportamentos diferentes em cada lugar, porque cada lugar tem suas regras, né? Cada lugar tu precisa de uma rotina. Mas, cara, tu é a Mariana, e tu é a Mariana em todos os lugares, entendeu? Só vai ter que lidar com as coisas de uma forma um pouco diferente. Eu acho isso bem importante. E todas as coisas se complementam mesmo, né? Tipo, tu é a mesma pessoa e cada uma dessas pequenas coisas interfere em todas as pessoas que tu é, né? Então, não, tipo, é impossível separar de fato, assim. E por último, eu queria que tu falasse, então, como é que foi mudar de cidade? Como é que foi sair daqui de Pelotas e ir pra Floripa? O que te levou a fazer essa mudança? Então, muito louco, porque eu nunca pensei, eu não sou de Pelotas, né? Eu nasci em Ijuí, que é em Rio Grande do Sul, e eu morei em várias cidades diferentes. Eu fui para Pelotas para estudar, que nem eu tinha te falado, e acabei ficando por, nem sei, eu cheguei em 2008, mas eu fiquei 9 anos, porque eu cheguei em 2008 e saí em 2017. Fiquei todo esse tempo ali, e eu não imaginava sair de Pelotas, eu nunca me imaginei sair de Pelotas. E, na verdade, o que levou a gente a sair foi que uma vez, eu e o Matheus, né, a gente veio aqui pra Floripa, a gente já conhecia Floripa, a gente odiava Floripa, porque eu não gosto de praia, eu não gosto de praia e não gosto de multidão. Eu adoro uma junção, mas eu não gosto de multidão, assim, tipo, sabe, um monte de gente na praia, um monte de rolê assim. E aí a gente vinha para visitar uns parentes do Matheus e eu detestava, porque todo mundo ia na praia, era verão, era as praias lotadas, meu Deus, era trânsito, eu odiava. Então a gente nunca cogitou, né? Eu brinco que a gente é os únicos gaúchos que nunca quis morar em Florianópolis, mas a gente nunca cogitou morar aqui.
E aí só que a gente veio para o evento, né, que foi o ISA na época, em 2017 mesmo. A gente veio em 2018, não lembro. Não, ou antes. Eu não lembro o ano. Mas foi o ISA, que teve aqui, em Floripa, que era um evento de user experience mesmo, né? A gente veio e a gente acabou vendo o tamanho da área que tinha aqui, né? Uhum. Tipo, a gente conheceu um monte de gente, a gente conheceu um monte de empresa, e a gente ficou, pô, nossa, tenho muita oportunidade lá, assim. E aí acendeu aquela luzinha ali de pode ser um bom lugar pra gente crescer na carreira, assim. E aí a gente acabou começando a fazer seleção e tal. E viemos, até é curioso, porque a gente tentou fazer, tipo, fez seleções, assim, né, fez prova, fez teste, várias coisas, e não passou. A gente quase passou em vários, mas acabou não passando. E aí a gente pediu demissão no mesmo dia, e eu e o Matheus mesmo sem emprego. A gente, vamos... Se a gente ficar esperando, a gente nunca vai sair daqui. Aí a gente pediu demissão, eu e ele no mesmo dia, e no mesmo dia que eu pedi demissão, me ligaram dessa consultoria que eu trabalhei aqui para dizer que eu tinha passado né, eles queriam me contratar e tal, foi bem louco. Daí vim eu, empregado, o Matheus sem emprego. E aí a gente... é uma loucura, a gente tem muito bicho, né, então a gente se mudou com 5 gatos e eles miando, eu de carro com eles miando, foi um terror, meu Deus, assim, ó, nunca mais a gente vai fazer uma mudança longa com gatos, porque foi traumatizante, pra nós e pra eles, eu acho. Sim, imagino. E aí a gente veio assim, né, em seguida, uns meses depois, o Matheus conseguiu um emprego aqui, mas foi isso, foi uma mudança louca, porque foi tudo uma correria, assim, meio tudo decidido de última hora, mas ao mesmo tempo foi muito bom, assim, a gente sente que aqui a gente tem mais qualidade de vida, a gente mora num lugar que a gente curte, agora a gente gosta de Floripa, pelo menos, muito bom, seria estranho se não gostasse. Mas foi importante, assim, a gente sente que deu um salto na carreira, né? O Matheus também, como ele já queria mudar para a área de produto e queria trabalhar como PM, e aí ia ser bem difícil, né? Porque aí não tem muitas empresas de produto e tal. Então foi importante também para ele começar a consolidar a carreira dele nesse sentido, assim. Mas foi isso. Mudar de cidade é sempre uma loucura, né? Porque é tudo uma adaptação, né? É tudo novo, assim. A cidade é bem maior também, tudo é longe. Sim, ainda mais com Mas nos filhos e adaptamos. um filho e um monte de gato. Uhum. Foi louco, mas estamos vivos. Que massa. Então tá, eu queria te agradecer muito por a gente ter conversado, ter trocado ideia. Acho que foi bem Eu que agradeço, massa. foi muito bom. Uhum. Foi legal de ver também a área de UX com outra visão, assim, porque eu fico muito na visão do que se vai fazendo dia a dia, mas é massa de ver que tem, cara, muitas possibilidades também, né, para essa área. Então tá, muito obrigada. Agradeço muito. Obrigada. Eu que Espero que todo agradeço, foi mundo ótimo. veja o vídeo das outras meninas também, que estão super interessantes. Muito obrigada, Mari. Beijinho. Tchauzinho. Valeu. Tchau.